Olá! Vamos começar falando sobre as características dos textos motivadores. Eles servem como fonte de informação, trazem possibilidades argumentativas e podem direcionar a um recorte do tema. As provas anteriores nos ajudam a observar como isso acontece na prática. Aqui eu escolhi o ano de 2014, cujo tema da redação foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Vamos ler os textos motivadores e entender o propósito de cada um deles. Texto 1. A aprovação, em abril de 2014, de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tenha a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defendem que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, já seria uma forma de controlar e evitar abusos. Agora vamos entender o que esse primeiro texto apresentou. A intenção dele é mostrar o conflito existente entre pais e os setores empresariais sobre o tema publicidade infantil, e também o conflito gerado pela decisão do CONANDA, ou seja, esse primeiro texto foca na polêmica existente em torno do tema. No texto 2, o tema da publicidade infantil é apresentado através deste mapa, contendo símbolos e legendas. No texto 1, vimos como o tema é tratado no Brasil. Já neste texto, temos uma perspectiva ampliada, compreendendo como outros países lidam com a questão. Agora vamos ver o que foi apresentado neste texto. Ele contém dados em forma de texto que combina imagem mais palavras e nos dá a possibilidade de fazer comparações. Ou seja, o foco do texto 2 são as informações. Vamos observar agora o texto 3. Precisamos preparar a criança, desde pequena, para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo. Vamos ver o que o texto 3 nos apresentou. Bom, ele vem com a defesa de um ponto de vista muito bem claro. E também nos traz uma possível proposta de intervenção, que pode aí dar algumas ideias para a solução do problema.
Vamos agora ver bons exemplos de como usar bem os textos motivadores. Selecionamos aqui a redação Nota 1000 no Enem 2014, cuja autora é Giovanna Lazzaretti Segatti. Vamos ler? Criança, futuro consumidor. A propaganda é a principal arma das grandes empresas. Disseminada em todos os meios de comunicação, a ampla visibilidade publicitária atinge seu principal objetivo: expor um produto e explicar sua respectiva função. No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos, que transformam em sinônimo o prazer e a compra, atingindo principalmente as crianças. As habilidades publicitárias são poderosas. O uso de ídolos infantis, desenhos animados e trilhas sonoras induzem a criança a relacionar seus gostos a vários produtos. Dessa maneira, as indústrias acabam compartilhando seus espaços. Como exemplo, as bonecas Monster High fazendo propaganda para o fast food McDonald's. A falta de discussão sobre o assunto é evidenciada pelas opiniões distintas dos países. Conforme a OMS, no Reino Unido, há leis que limitam a publicidade para crianças, como a que proíbe parcialmente, em que comerciais são proibidos em certos horários, e a que personagens famosos não podem aparecer em propagandas de alimentos infantis. Já no Brasil, há a autorregulamentação, na qual o setor publicitário cria normas e as acorda com o governo, sem legislação específica. A relação entre pais, filhos e seu consumo se torna conflituosa. As crianças perdem a noção do limite, que lhes é tirada pela mídia quando a mesma reproduz que tudo é possível. Como forma de solucionar esse conflito, o governo federal pode criar leis rígidas que restringam a publicidade de bens não duráveis para crianças. Além disso, as escolas poderiam proporcionar oficinas chamadas de consumidor consciente, em que diferenciam consumo e consumismo, ressaltando a real utilidade e a durabilidade dos produtos, com a distribuição de cartilhas didáticas e introduzindo os direitos do consumidor. Esse trabalho seria efetivo aliado ao diálogo com os pais. Sérgio Buarque de Holanda constatou que o brasileiro é suscetível a influências estrangeiras, e a publicidade atual é a consequência direta da globalização. Por conseguinte, é preciso que as crianças, desde pequenas, saibam diferenciar o útil do fútil, sendo preparados para analisar informações advindas do exterior no momento em que observarem as propagandas. Agora, vamos fazer uma análise comparativa entre a redação Nota 1000 e os textos motivadores. Conforme está apresentado, o trecho sublinhado de azul nos mostra como a Giovanna usou a informação contida no texto motivador em seu texto. Porém, ela também acrescenta informações novas e já se posiciona sobre o tema, conforme está no destaque em vermelho. Aqui, novamente, podemos perceber o uso de informações dos textos motivadores. Atenção, ela não fez cópia do texto motivador, mas ela conseguiu utilizar as informações para fundamentar seu próprio ponto de vista, além de incluir um conhecimento de mundo, como o exemplo que ela deu sobre as bonecas Monster High. Já neste trecho, podemos observar o uso de dados do texto 2, que foi aquele mapa que vimos. No caso aqui, a Giovanna selecionou um dos dados, ela escolheu 2 países, o Reino Unido e o Brasil, dando continuidade à divergência que ela expôs que há entre os países dentro do texto.
Neste trecho, que faz parte da conclusão da redação, podemos observar que ela seguiu a mesma linha de defesa de ponto de vista do texto motivador 3. Esse trechinho do texto apresentado em vermelho, onde está escrito consumidor do futuro, faz parte do texto motivador 3. E se vocês se lembram, foi essa colocação que a Giovana utilizou em seu título. Portanto, fica uma dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchauzinho!